Glórias ao teu nome. Pai, nós te agradecemos por esse ajuntamento que você reservou para nós nesse lugar. Para nós é tão maravilhoso poder nos ajuntar, estarmos reunidos no teu nome, glorificando o seu nome, levantando e exaltando o seu nome, a sua pessoa, a sua palavra. Podemos estar aqui para sentar e comer do que vai ser posto sobre a mesa. Para nós é uma alegria. Muito obrigada. Nunca queremos tornar comum esse tipo de ajuntamento. Não queremos ver isso como rotina. Queremos ver isso como mais uma ocasião, mais uma oportunidade, mais um momento de grande privilégio de estarmos reunidos como família para receber de você. Que haja uma troca hoje à noite. Nós queremos dar a você e queremos receber de você. Até porque essa é a proposta e você quem criou a proposta. A proposta veio de você. Você propôs que houvesse troca entre Deus e o homem. E nós dizemos sim e amém à tua proposta. Queremos a troca que você propôs em cada momento que nos aproximamos de você. Em cada momento que queremos sentar e te ouvir, em que queremos comer e beber das suas porções, que haja mesmo a proposta do teu coração, que é uma troca entre Deus e a sua igreja. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigada, pessoal. Aleluia. Boa noite, queridos. Você está bem? Amém. Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. É um dia de paz, de graça, em que a sua boa mão está conosco. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui com você. É um dos cultos que eu consigo frequentar mais. Às vezes, eu e João, a gente viaja muito. E acontece de a gente não estar dentro de Campina Grande nos fins de semana, que é quando acontecem os cultos de domingo, que é o culto do crente, né? Mas quando a gente não está viajando e temos oportunidade, eu gosto de privilegiar o culto do Espírito Santo agora, né? Eu ainda lembro de culto e oração, que também não deixa de ser, né? E é uma honra, querido, poder se reunir aqui diante dele para comer e beber do que ele tiver para pôr na mesa. Amém? Pensando sobre o que a gente poderia conversar hoje, quando a Bíblia diz que algo é do Espírito, então significa que o Espírito ele deve ter a liberdade, ele deve ter a primazia, ele deve ter os desejos dele realizados. E aí cabe a quem for servir naquele culto, seja dirigindo, seja no louvor, seja trazendo a palavra, seja em momento de oração, cabe a quem estiver envolvido no exercício do culto em si, discernir no seu coração o que então esse Espírito quer que seja feito naquela reunião. Não só o que ele quer que seja feito, mas como ele quer que seja feito. Não só o que ser feito, como ser feito, mas também em que momento ele quer que seja feito. O como, o que e o quando. Entende? E às vezes pode parecer coisas demais para poder discernir, mas não é. Na verdade, Deus é o mais desejoso de esclarecer as pessoas responsáveis de fazer o culto acontecer, entre aspas, porque todos nós somos, amém? Sobre o que ele quer conversar, ou trazer, ou iluminar, ou esclarecer naquele dia. Então, é possível que hajam cultos do Espírito, por exemplo, em que só haja um mover de Deus e que o ministro tenha mesmo essa direção de se mover ou de impor as mãos, talvez haja manifestações dos dons, e isso é maravilhoso. Eu acredito demais que a gente até precisa mesmo de mais ocasiões como essas, né? E isso é um culto do Espírito, mas um culto de ensinamento da palavra como ela é, também é
culto do Espírito, com certeza. Vocês estão comigo? Amém. Então, orando, pensando sobre o que a gente poderia falar, com tantas opções, a gente vai abrir em Mateus 6, por favor. Mateus 6, versículo 5. Vamos começar a ler a partir daí. Diz assim, Jesus falando: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Vamos repetir isso? Para ser vistos pelos homens. Ele falou claramente. Fique comigo. Ele disse: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé. Deixa eu vir aqui para a gente não errar. Que gostam de orar. Cadê? E nos cantos das praças, com a finalidade de serem vistos. Então você vê claramente que o problema não é orar em pé, não é levantar a voz, não é orar alto, nem é orar aqui em cima onde todo mundo vê, ou orar embaixo onde ninguém vê, ou onde seja. A questão não é, de acordo com o que Jesus está falando, não é a altura da voz, não é a forma, não é se é andando, se é parado, se é de joelho. Ele diz que, independente dessa forma, ele citando essas pessoas, ele diz, eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Então você vê claramente que o problema aqui não é como se faz, mas é a motivação com que se faz o que se faz. Você concorda? Está comigo? Pronto, essa é a questão. Então fica tranquilo, porque aqui ninguém tem problema nenhum de você levantar e de gritar e de orar alto e de pular, ou de orar quietinho, ou de ficar na sua, está tudo bem. A questão é, por que eu faço o que eu faço? Qual é a motivação de agir desse jeito, de orar desse jeito, de cantar desse jeito? É porque mesmo eu faço isso, para quem mesmo eu faço isso? Só isso, ok? E aí Jesus está dando uma advertência, uma exortação para os discípulos, e claro que isso é para a igreja, lógico, né? Continuando, ele diz assim: em verdade eu vos digo que eles até já receberam sua recompensa. Agora, tu porém, diga assim, sou eu. Tu, porém, fulaninho de tal, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos falar sobre isso. Quando você orar, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Uma outra tradução, se eu não me engano, é uma outra Bíblia que eu estava estudando lá em casa. Ela diz assim: o teu pai te recompensará publicamente. Eu achei isso muito interessante. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Vamos observar isso. Ele diz: não seja como os hipócritas que oram chamando a atenção com a finalidade de ser vistos. Não faça qualquer coisa no reino de Deus para ser visto. E aqui a gente pode abrir um grande leque. Ele está falando de oração, o nicho que ele vai pegar aqui é sobre oração. Mas se a gente trouxer isso para qualquer coisa dentro da vida, a gente vai lembrar de uma outra exortação que ele disse em outro momento, quando ele disse assim: cuidais que não exerceis a vossa justiça diante dos homens com a finalidade de serdes vistos por eles. De outra forma, não tereis galardão diante do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, qualquer coisa que eu e você fizermos que reflita a sua justiça, ou seja, o fato de você ser nascido de novo, entendeu? Porque o nascido de novo tem frutos, né? Então assim, sejam coisas aqui na igreja, nos departamentos onde você trabalha eventualmente, ou ser um funcionário fiel, um patrão gentil com o seu povo, tudo aquilo que a Bíblia nos manda fazer, que eu e você exercemos como fruto da nossa justiça. Ele diz: cuidado que você faça isso com a finalidade certa, porque se você faz isso para ser visto pelos homens, você não vai ter o aplauso de Deus, só o dos homens. Você entende? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Não faça para ser visto. Aí o que ele diz? Mas você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto. Obviamente, como ele vem falando, queridos, de algo que os hipócritas faziam publicamente para chamar a atenção,
Eu estou com a garganta um pouquinho, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vai. Se ele fala de algo que é feito em público, então ele está citando agora algo feito no privado. Obviamente, isso não quer dizer que toda oração com Deus só vale a pena se for trancado. Porque se for do seu quarto, e o que a gente está fazendo aqui todo culto de oração, não está dando certo. Então, não é isso que ele está falando. Literalmente. Se ele está falando que a hipocrisia do povo é fazer na frente de todo mundo para ser visto, você vai fazer o oposto. Ele está querendo dizer o seguinte: se pode, faz no secreto. Se pode, faz no oculto. Mas o que ele também está querendo dizer, e esse é outro viés, é: quando você for orar ao seu pai, fecha a porta em você. Se fecha dentro de você. Às vezes você está dentro do ônibus, o ônibus lotado, e aí dentro daquela situação, indo para o trabalho, indo para a escola, e aí você se fecha dentro de você e você ora em línguas. Ou às vezes você ora no seu pensamento com o Senhor e fica conversando. Para os outros você é uma pessoa comum como todos os outros, mas aqui dentro você está fazendo o seu culto pessoal. Entende? Isso é, tranque-se dentro da sua porta. Feche-se dentro da sua porta. Inclusive, quando ele diz isso, ele está querendo dizer também: se você não fechasse dentro da sua porta, tudo te distrai. Tudo chama a tua atenção. Se precisar, tira esse celular de perto de você. Desliga essas notificações. Sai de perto da televisão. Vocês estão comigo? Ele está dizendo: quando eu e você formos conversar, vem conversar comigo bem fechadinho, só entre você e eu. É isso que ele está dizendo. Se pode ser num lugar reservado, realmente fechado, de boa. Mas não funciona somente assim. Ok? Na continuidade ele diz: e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu vou ficar com a outra tradução da outra Bíblia que eu estava estudando. Te recompensará publicamente. Isso me lembra de Hebreus 6, quando ele diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Depois, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então quer dizer que Deus galardoa quem busca. E isso me lembrou esse versículo. O Deus que vem em secreto te galardoará publicamente. Gente, Deus não precisava nos abençoar, nos presentear, porque isso é galardoar. Presentear, abençoar. Deus não deveria, não precisaria ser um abençoador de quem busca Ele. Porque buscar a Ele é uma questão de sobrevivência nossa. Você concorda? Deus, Ele passa sem mim. Eu é que não passo sem Ele. Deus vive sem mim. Eu é que não vivo sem Ele. Deus não tem que ficar implorando para as pessoas virem buscá-lo. Deus não tem que ficar implorando para a gente ficar orando. Não, é uma necessidade nossa. Nós é que deveríamos dizer: Senhor, eu quero falar com você agora. Não vai ter um momento, amado, que você e eu precisemos conversar com Deus, que Ele vai dizer: peraí que eu estou ocupado, estou ouvindo aqui outra pessoa, deixa eu terminar com Ele. Não tem. Não tem fila para o gabinete de Deus. Não tem agenda para o gabinete de Deus. Fica tranquilo, esse pode te atender sempre. Você concorda? Pelo contrário, esse é todo ouvidos. Ele diz: o meu ouvido está inclinado à oração do justo. Eu quero mesmo é ouvir. Eu criei você mesmo para comunhão. E eu quero, continuando, ressaltar essa questão desse galardão do secreto. Do que faz em secreto. Ser galardoado publicamente. É interessante. Você e eu, espiritualmente falando e naturalmente falando, na sua vida diária, você e eu somos frutos da sua vida espiritual. Eu sou fruto da minha vida espiritual. Como esposa, como mãe, como avó, sou avó dupla, né? Fui avó, ontem fez 8 dias, que eu fui avó novamente, né? Agora é João Luca, que nasceu dentro do carro, indo para o hospital, porque não aguentou esperar. E foi bem interessante, né? A gente fica, parecia até assim, história de filme, né? Eu disse: não, deve ser um filme, né? Porque a menina estava comigo aqui, passou o dia, era domingo de Páscoa, a gente fez um almoço, depois fomos para a igreja, a gente até sentou ali, ela sentou do meu lado, passei a mão na barriga dela. Eu disse: nossa, Suane, esse bebê está bem apertadinho, daqui a pouco ele vai sair. É mesmo. Você está bem, né? Não estou sentindo nada. Ótimo, então vamos embora e a gente se vê. Fui para casa, segunda-feira era feriado,
Eu queria dormir até mais tarde. De 7 horas, João chegou. Jane, pegue aí o celular, veja o grupo da família. Eu disse, filhinho, eu queria tanto dormir, porque é o último dia de feriado. Ele disse, não, pegue. Aí eu peguei, quando eu abri, está a menina com o bebê dentro do carro. Eu disse, isso é uma montagem de Gabriel. Gabriel está fazendo uma montagem, fazendo uma pegadinha comigo. Eu não acredito, eu deixei suando na igreja ontem, que a gente saiu primeiro que ela. Ela estava bem perfeita, não estava sentindo nada. Isso é Gabriel querendo fazer pegadinha. Mas da outra vez, do outro bebê, quando eu vi no grupo da família, porque é assim que eu soube que os bebês nasceram, né, no grupo da família, eu olhei e disse, não acredito, Gabriel está fazendo uma pegadinha, isso é uma montagem, porque a menina nasceu em casa. Então eu pensei, não, com certeza esse menino não teve esse menino em casa. Pois ela teve em casa e agora ela teve no carro. E eles gostam de ter aventuras, assim, ter os filhos em lugares inusitados, né? Deve ser isso. Mas enfim, não sei por que eu entrei nesse assunto, mas vamos continuar. Então, ele vem falando sobre galardão do privado, do que se faz, sim, nós somos resultado do que fazemos na nossa vida espiritual, como mãe, foi aí que eu falei, como avó, como ministra, como funcionária. Você é um reflexo em todas as áreas de como é a sua vida espiritual. Porque eu vou te dizer, querido, uma pessoa madura espiritualmente, ela é um funcionário que sabe lidar com um patrão difícil. Ela é um funcionário que sabe ir além da marca. Uma pessoa que tem uma vida de comunhão com Deus e conhece o seu Deus, ela é uma esposa ou um marido melhor, que sabe engolir o sapo, que sabe investir na vida da outra pessoa e crer que mais na frente vai colher aquele fruto. Uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável com Deus, é um melhor pai, é uma melhor mãe, é um melhor filho. Você entende? Somos melhores em tudo, dependendo da nossa vida com Deus. A sua vida com Deus te afeta diretamente. Diretamente. Nascer de novo já nos fez uma pessoa melhor. E continuar conquistando a nós mesmos, porque é uma autoconquista. Eu vou te dizer, não existe esse negócio de eu nasci de novo, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Eu tenho que me melhorar. É uma obrigação minha me melhorar. A palavra está aí disponível para me melhorar. Eu sou bruto porque eu nasci bruto, meu pai era bruto. Não, você não precisa ser bruto. Você não precisa ser bruto. Eu preciso me conquistar a mim mesma. É um desafio me melhorar a mim mesma. É um desafio seu se melhorar a si mesmo. Você entende, queridos? E nós somos reflexos da nossa vida espiritual. Dá para saber quando uma pessoa é carnal. E independente da nossa personalidade, porque eu sei que existem personalidades e personalidades, e isso explica algumas coisas. Mas eu vou te dizer, às vezes a gente usa a nossa personalidade para camuflar a nossa carnalidade. E Deus sabe discernir uma coisa e a outra. Amém? E quanto mais você e eu andamos com Deus, mais isso afeta a sua personalidade. E a gente vai ficando mais parecido com Ele e agindo mais como Jesus agiria nessa situação. Como Ele falaria nessa situação. Como Ele veria isso aqui. De que forma Ele lidaria com isso. Amém? Vamos continuar. Estou de olho na hora. Ok. 7. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Eu gosto disso. As vãs repetições. Eu acredito que todo mundo sabe o que é uma reza. Né? Talvez a grande maioria de nós já fez várias rezas na vida. E a reza, ela é diferente de uma oração. Oração são palavras do seu coração espontâneas para Deus. Você não tem que decorar nada, não tem que conhecer, nem preparar antecipadamente. É uma conversa espontânea. Reza é algo decorado. Você concorda? Todo mundo deve ter feito uma reza na vida, ou várias rezas. Ou você era um rezador profissional, né? Eu também rezei muito, porque eu entendia que Deus se agradava, e isso era conversa com Deus. Só que aqui ele fala sobre vãs repetições.
E a gente sempre, claro, associa as rezas que a gente fez outrora na vida. Está certíssimo. Mas eu vou te dizer, existem vãs repetições agora, com eu e você nascidos de novo. O que seriam as vãs repetições? Bom, está bem claro. Primeiro, é uma coisa repetida. E segundo, ele diz, essa repetição, ela é vã. Por que ela é vã? Porque ela está provindo de um coração que não está sendo sincero naquilo que está dizendo. Às vezes nem está pensando no que está falando. Porque nós evangélicos, a gente tem os procedimentos de oração, e a gente sabe as frases de efeito, né? E as formas de... E às vezes a gente se pega no automático, fazendo essas orações e nem percebendo, amado, o que está falando. É possível eu estar dizendo algo e a minha mente está pensando no final da série que eu estou acompanhando. Será que eu assisto hoje ou deixo para amanhã? Agora na minha boca eu estou dizendo, sim, Senhor, assim seja feito segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Entende? Então assim, conversa com Deus, eu tenho que estar ligado no que eu estou fazendo. Minha mente tem que estar naquilo. Meu coração tem que estar naquilo. Isso é como conversa com qualquer pessoa. Dura coisa, amada, é a gente conversar com uma pessoa que está no celular o tempo todo, é terrível. Ou você conversar com uma pessoa que está sempre preocupada, não, peraí, eu venho já. Não, peraí, eu venho já. Eu disse, vamos fazer o seguinte, a gente conversa em outro momento, quando você estiver livre. Você entende? E outra coisa, quando você conversar, você olha para mim, sou eu, alô, sou eu que estou aqui, olha para mim. E não fica... Às vezes eu acho que Deus, quando conversa com a gente, ou quando a gente conversa com Deus, Deus tem quase que fazer isso. Ei, sou eu aqui, aqui, olhe para mim, converse comigo. Você não se propôs a conversar comigo? Por que você está tão distraído? Eu não sei se você já pegou orando, começa um assunto, você está focado ali, Senhor. Inclusive, quero falar com você sobre isso, Então, assim, aí a mente sai, aí quando você está pensando... Aí você diz, vixe, meu Deus, é mesmo, deixa eu voltar. Não, Senhor, como eu estava dizendo... Gente, como assim? Onde estiver o teu tesouro, é ali que vai estar teu coração. Amém? Eu vou te dizer, a qualidade dos nossos momentos de oração é a gente que faz. Porque no tocante a Deus, fica tranquilo, Ele sempre quer te dar uma oração cheia de graça, cheia de renovo, um momento de comunhão ungido, demais. Ele quer aproveitar os momentos que eu e você nos colocamos diante dEle para te avisar de coisas que você não sabe. Entende? Para te antecipar, para me antecipar coisas que eu preciso saber, para me corrigir de coisas que todo mundo vê, menos eu. Olha só. Imagina várias pessoas dizerem de você uma mesma coisa, mas você nunca consegue enxergar isso. Mas no momento de comunhão sincera, Deus quebra a sua castanha e diz, ei, você é sim isso aqui. Você tem sim essa falha. E você precisa ter um olho sobre isso, para você resolver isso. Porque senão você não está pronto para entrar na próxima etapa que eu tenho para você. E às vezes eu vou te dizer, querida, é coisa básica. Às vezes é coisa simples, que já deveria ter sido resolvido há anos. Em momentos de comunhão, Deus tem a sua atenção. Você concorda? Você entende? Eu estava com a Olivia lá em casa agora, minha neta. Eles foram lá em casa tomar café. E aí, ela só tem 1 ano e 8 meses, eu acho. E aí a gente põe ela no colo, e aí às vezes eu estou com ela aqui no colo e estou conversando uma coisa com o Gabriel, aí ela diz, vovó, não sei o que, as palavrinhas dela. E eu, sim, Gabriel, então, como eu estou dizendo, isso aqui é muito importante, porque eu tenho um costume, o adulto ignora, porque ela é guria. O que eu estou tratando aqui é muito importante. Ela pega o meu rosto, vovó. Então assim, quando ela faz isso, ela está dizendo, ei... Eu sou guria, mas eu quero que você fale comigo. Eu quero dizer, eu quero pão, me dê pão. Então eu dou o pão, pronto, amor, tome o pão. Aí quando ela está pegando o pão, então, Gabriel, como eu estava te falando, ela diz, vovó. Aí ela puxa de novo, entendeu? É claro que ela é uma criança e ela quer a atenção dela. Deus não está carente. Mas Deus precisa de foco. Eu vou te dizer, Deus merece. Deus merece. Deus merece a minha atenção, Deus merece a minha devoção, Deus merece o meu respeito, Deus merece. É um direito que inclusive Ele pagou e Ele tem direito de colher o melhor fruto de mim e de você. Não deveriam ser as pessoas que deveriam ter o melhor de você. Não deveria. Não deveria ser seu esposo, sua esposa, não deveriam ser seus filhos.
Eu não estou querendo dizer que a gente não tem que dar o melhor de nós para os nossos familiares. Pelo contrário, eu vou te dizer. Se você dá o melhor de si para os de fora da sua casa, você está com problemas. Eu aprendi isso. Os de dentro de sua casa, eles merecem você mais do que qualquer outra pessoa. Agora, acima dos de casa, Deus. Você entende? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Aí então ao teu próximo, como a ti mesmo. Primeiro, vertical. Segundo, horizontal. Primeiro nesse nível, aí funciona nesse nível. Só funciona nesse nível porque esse nível aqui está bom. Se esse nível entre eu e Deus estiver comprometido, compromete todo o resto desanda, porque eu não estou bem com Deus. Concorda? Tudo bem? Vamos começar a finalizar? Portanto, vós orareis assim. E agora a gente vai lembrar um pouquinho de como você falava esta oração. É claro que hoje nós sabemos, né, que Jesus aqui ele estava dando um norte sobre como orar. Na verdade, lá em Lucas, essa passagem é descrita como os discípulos perguntando a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar como João Batista fez com seus discípulos. E aí Jesus começou a ensinar esse norte aqui, que é a chamada oração do Pai Nosso, né? Todo mundo deve conhecê-la, né? Mas a gente sabe que, obviamente, ele não estava ensinando uma vã repetição. Ele não podia se contradizer, claro. Então, ele não está ensinando uma vã repetição. Ele está dando aqui um norte de como orar. Amém? Vocês estão comigo? Então, vamos lá. Você se lembra como é? Eu quero que você e eu, a gente ore juntos. Vamos lá. Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feita assim na terra, o pão nosso nos dê hoje. Amém? Perdoai, assim como nós perdoamos. Não os deixeis, mas livrai-nos. Amém. Aí na Bíblia ele continua: porque teu é o reino, tu é a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mas todo mundo conhece isso. Não é errado conhecer isso. Pelo contrário, é uma bênção conhecer isso. O problema é fazer disso uma vã repetição. Outrora, isso deve ter acontecido na vida de todos nós. Mas agora, neste momento, eu quero falar sobre isso com vida. Se Jesus estava dando um norte para os discípulos de como orar, ele não mudou de ideia nos nossos dias. Você é um discípulo? Pronto, então o norte ainda está proposto para nós. É o mesmo norte. E ele começa dizendo: Pai Nosso. Ele divide, na verdade, em 6 nichos específicos essa oração. E ele começa dizendo: Pai. Observe que ele não diz Deus nosso, Senhor nosso. Embora nosso Pai é Deus e Senhor, claro. Mas ele, nesse momento de conversa, de intimidade, ele quer que eu e você abordemos este Deus como Pai. Embora seja Deus, embora seja Senhor. Mas ele está dizendo, quando você se propor a ter intimidade com Ele, lembra, você é servo dele sim, Ele é seu Senhor sim, mas acima de tudo, Ele te desejou te fazer filho. Então a gente começa lembrando, Ele é meu Pai. Pronto. Esse é um início bom para qualquer oração que a gente for fazer. Tudo bem? Pai é a primeira coisa. Depois ele diz nosso, ou seja, é pai, mas não é só meu. É pai, mas é nosso. Entender a coletividade. Sabe menino que é filho único, que não sabe dividir nada? Entendeu? Pronto. Olívia, graças a Deus ela é muito pequena, então não deu para desenvolver essa questão de ciúme demais. Para ela é um bonequinho que ela ganhou, e na verdade Sônia tem que ter aquele cuidado para ela não enfiar o dedo no olho, enfiar o dedo no, né? Porque é um bebê, é um nenê dela. Mas, às vezes, a carnalidade, porque a criança é carnal, é imatura, às vezes a gente desenvolve um certo tipo de pensamento, nesse nível de infância, de carnalidade, de não entender que outras pessoas vão ter primazia mais do que você, que outras pessoas vão ter honra mais do que você,
que outras pessoas são tão filhos quanto você e eu somos filhos. E que eles têm acesso ao mesmo Pai. Então, ele começa dizendo, ele é teu Pai, é particular, é pessoal, mas também não é só teu, é de todo mundo. Pai nosso. Diga, Pai nosso. É meu Pai, mas é teu também. É teu também, é teu também. É Pai nosso. Ou seja, se ele é Pai nosso, significa que eu tenho irmãos. Então, eu não posso ficar só assim. Eu tenho que ficar assim. Vocês estão comigo? Eu fico animada com o Pai Nosso. Porque outrora, amada, eu rezava assim, ó. Sem nem pensar. No automático, o menino chega a boca. Pá, 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 pá. Hoje, eu entendo o que ele está dizendo. Eu vou te dizer, que honra entender. Que honra entender. A unção do santo nos ensina todas as coisas. Vós tendes a unção. Ou seja, o Espírito da verdade, ele dá testemunho da verdade. E hoje aquilo que era vão, hoje você sabe, ele é um Pai e não é só meu, é nosso. Tudo bem? Pai nosso que estás no céu. Ou seja, se está no céu, então está acima de nós. Está em todo canto, viu, gente? Mas a moradia é de cima para baixo, não é de baixo para cima. O que nós temos veio de cima. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. Como assim se Deus já é santo? Santificar o nome de Deus na minha vida pessoalmente. Não usar o nome de Deus em vão. Isso santifica o seu nome. E é interessante, o seu nome, isso torna a coisa pessoal. Fique comigo, a gente está rezando, Pai Nosso. Isso torna a coisa pessoal. Santificado seja o teu nome, ou seja, a tua pessoa. Amado, se você estiver na 25 de março, em São Paulo, na véspera do Natal, com a muvuca e a multidão que tem lá, não sei se você já viu, ou já viu no jornal, já esteve lá, é terrível de andar lá, nesse período. Mas alguém diz o teu nome, José! Todos os Josés vão procurar quem gritou o nome. Agora, quantas centenas, sei lá, de José não deve ter naquela multidão. Mas é interessante, cada José se sente único José. Porque o seu nome representa você. Amém? Não é à toa que ele nos deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome dele se dobre todo o joelho. O nome. Santificado seja o teu nome, ou seja, a tua pessoa. É pessoal, é você e eu. Nesse momento, eu santifico você. Você é meu Pai, é nosso, mas é meu. E eu santifico o teu nome. Santificado seja o teu nome. Segundo nicho, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Pronto. Esse nicho é muito importante. E observa que ele não começou pedindo nada ainda para ele, pessoalmente. Pedidos pessoais vão vir em terceira instância. Primeiro se reconhece Deus como Pai. Em seguida, santifica o nome dele pessoalmente. Amém? Santificado seja o teu nome. E agora ele fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui embaixo na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Agora eu queria que você pensasse brevemente, como é que deve ser feita essa vontade de Deus lá em cima? Você acha, querido, que algum anjo diz assim, espera aí que quando eu terminar aqui eu vou. Você acha que algum anjo diz assim, Senhor, daqui a pouco, eu vou fazer, viu? Mas é só daqui um pouquinho. Não. Na verdade, essa vontade de Deus, esse plano original de Deus, de que a vontade dele fosse feita aqui embaixo, do mesmo jeito que é feito no céu, isso é um plano antigo. Isso é um plano antes de Adão. Isso é um plano descrito lá no Éden. Aliás, antes do Éden, desculpe. Em Gênesis, a Bíblia diz que no princípio criou Deus céus e terra. No princípio. Que princípio? O princípio de todos os princípios. Você vê isso na introdução de autoridade do crente no Rema. Quando a gente descreve a queda de Lúcifer, a criação, a reforma do planeta, a criação do homem, enfim. A vontade original de Deus sempre foi que a terra e o céu operassem juntos. Você entende? Que do jeito que opera lá em cima, opera aqui embaixo. A vontade original de Deus sempre foi que ele reinasse lá em cima e reinasse aqui embaixo. Hoje ele decidiu, na nossa era, reinar aqui embaixo, né, desde Adão, através da humanidade.
Entende? Mas a vontade de Deus sempre foi que as coisas aqui embaixo funcionassem do mesmo jeito de lá de cima. E quando Ele nos inspira a pedir isso, Ele está inspirando a gente a concordar com um desejo do coração dele antigo. E que Ele nunca desistiu desse desejo. Por isso não deu certo com anjos, Ele criou homens. O homem caiu, Ele regenerou esse homem. E aí Ele deu a esse homem regenerado uma condição superior ao primeiro homem. Porque o Espírito Santo não morava dentro de Adão, mas mora dentro da igreja. Entende? E aí Ele continua reinando no céu e reinando na terra através da igreja. E esse reinado vai ser estabelecido plenamente quando Jesus vier e resolver essa questão de uma vez por todas. Aí sim. Mas até lá Ele pede, Ele inspira que a gente gere isso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra. No dia que a vontade de Deus for feita aqui embaixo, com a presteza em que ela é feita no céu, acabou-se. Vai estar perfeito. Amém? Vamos para o terceiro nicho? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente até pulou quando a gente estava rezando, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pronto, agora vem uma oração de petição para necessidades pessoais. O pão nosso. É interessante que ele não diz a roupa nossa, o nosso carro de luxo hoje, a nossa casa da praia de uma pessoa, o nosso apartamento, a nossa viagem para os Estados Unidos. Ele diz o pão. Ele não quer dizer que a gente não possa ter o carro importado, o apartamento de uma pessoa, a viagem dos Estados Unidos. Ele está querendo dizer o seguinte: eu tenho um compromisso com você nas coisas mínimas da sua vida. Eu quero te suprir no hoje, no amanhã, no depois da manhã. Porque eu vou te dizer, você e eu passamos sem uma roupa, mas não passa sem comida. Comida e bebida é o que mantém o ser humano vivo. São necessidades primárias básicas. E ele está dizendo, eu te supro hoje, amanhã e depois da manhã. Confie em mim para resolver essa questão. Me coloque envolvido nessa questão. Deixa eu te ensinar como fazer dinheiro chegar. Estão comigo? E uma das primeiras formas é trabalhe. Faça com as suas mãos, dizime do que você receber. E eu mesmo, pessoalmente, repreendo o devorador. Interessante isso. Ao passo que você dizima, você dá a minha liberdade de eu ir lá e resolver a sua questão. Interessante isso. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Observa que pedir alguma coisa a Deus pessoalmente entra em terceira questão aqui. Não é em primeira mão, não é em segunda, é em terceira questão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cadê, gente, o resto? Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa é interessante. Porque ele atrela o perdão que eu vou receber de Deus ao perdão que eu ofereço a quem me ofende. E aí a gente está numa situação difícil. Entre aspas, lógico. Porque se o perdão que eu recebo dele depende do perdão que eu ofereço, nossa, quanto eu estou apto a ser perdoado. O quanto eu estou apto a ser perdoado. Eu vou te dizer, querido, questão de perdão é uma questão, às vezes, muito pouco conhecida em nosso meio. A gente precisa entender que o perdão, ele muda a rota. O perdão, ele inicia uma nova estrada. A Bíblia diz que ele pega o seu pecado e lança no mar do esquecimento. E Deus não vai lá buscar de novo. Então não vá você. Não vá você buscar. E do jeito que eu quero ser perdoada, eu preciso saber oferecer esse perdão a outras pessoas. Porque ele realmente atrelou o perdão que eu recebo dos meus erros ao que eu dou àquele que errou contra mim. Porque eu vou dizer, ninguém errou tanto contra alguém do que a humanidade contra Deus. E esse pecado ele perdoou. E ele perdoou quando a humanidade não tinha pedido perdão. Porque quando Jesus veio morrer por nós, ninguém tinha pedido perdão de nada. Ninguém nem sabia que estava em erro. Para a gente estava tudo certo. Aí depois que a gente cai em si e aceita Jesus, aí a gente agora se arrepende. Entende? Mas a priori ele ofereceu sem receber em troca. Ele deu sem uma contrapartida. Ele deu em fé. Crendo, se o grão de trigo descer na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai trazer muitos para si. Vocês estão comigo? Pronto. Você não fica animado, eu fico. Pronto, a gente está terminando. Cadê? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação.
Eu tenho 2 versículos sobre isso, eu vou só citá-los, né? Lá em 1 Coríntios 10, 13, acho que eu não vou citar, vou ter que abrir, e eu vou ler bem rapidinho. 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, de sorte que você possa suportar. Tem um outro versículo que diz: ninguém ao ser tentado diga, de Deus eu estou sendo tentado, porque Deus não tenta. Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, se alguma tentação vier, fique certo de que não é dele, mas ele é tão generoso que ainda provê o escape. Você entende? Quando ele pede aqui, Senhor, livra-nos do mal, né? Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está dizendo, eu sei que serei tentado, mas eu preciso entender que eu dependo de você para não cair em tentação. Aí a gente lembra de como Jesus resistiu tentação lá no deserto, quando ele foi tentado. Amados, é interessante que Satanás não poupou Jesus, o Filho de Deus encarnado. Satanás foi pessoalmente, ele não mandou tranca-rua nem pomba-gira. Ele foi pessoalmente. E observa que Jesus estava iniciando o ministério dele naquele momento. Ele foi batizado nas águas por João Batista. Amém? Uma voz do céu disse claramente ali no Jordão: esse é meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Jesus foi guiado para o deserto, foi tentado 40 dias e no último dia teve essas 3 tentações. Satanás se referiu a ele pessoalmente. E como foi que o próprio Jesus, né, Filho de Deus encarnado, resistiu a isso? Ele dependia da palavra de Deus para poder resistir. É interessante isso. Ele diz, não, mas está escrito. Ah, mas eu sei o que. Ah, mas está escrito. Ah, mas não sei o que. Olha, está escrito e sai daqui agora. Quer dizer então que o próprio Jesus, ele recorria à palavra. A palavra é Deus. Por isso ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, eu não posso resistir à tentação sozinho. Não é na força do meu braço, não é no meu diploma do rema. Eu preciso entender que se eu não praticar a palavra e botar a palavra na hora que a tentação chega, ela me leva. Você entende? Quando ele diz, não me deixe cair em tentação, ele está reconhecendo, Senhor, se não for em você, eu caio. Eu preciso de você, eu preciso da tua palavra. E aí a gente faz menção dessas outras passagens, fica tranquilo, não vem nenhuma tentação que não seja além da medida. Pelo contrário, Deus é tão bom que dá o escape. Terminando, já estou ali no meu tempo extra. Terminando, ele diz, porque teu é o reino, já é nesse, né? Isso. Terminando, ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. E o poder, e a glória, e o domínio para sempre. Ele termina glorificando, ele começa exaltando Deus como Pai, e termina glorificando Ele como Deus. Porque tua é a glória, o poder e o domínio. Vamos ficar de pé. A gente começa exaltando o nosso Pai, pessoal e coletivo, que está no céu, mas também termina entendendo que dele vem toda a glória, toda a honra, ele merece todo o louvor, tudo vem dele e volta para ele. É interessante que no norte que ele nos dá sobre oração, ele está dizendo, comece me adorando e termine me adorando. Comece me colocando no meu lugar e termine me colocando no meu lugar. E é interessante porque essa oração não foi dada a ímpios, foi dirigida à igreja. Amém? Então quer dizer que Deus quer ser adorado na igreja. Na verdade, adoradores é exatamente o que Deus procura. Deus procura adoradores. E adorar, você aprende isso no rema, em vida de louvor, não é música. Música, cantar para Deus é uma das expressões de adoração. Adoração é uma vida. Toda uma vida de adoração. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pai nosso. Você é Pai, mas é nosso.
Pai nosso, você está acima dos céus, nos céus dos céus, de onde vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, direto do Pai das luzes. Pai nosso que estás no céu, santificamos o teu nome na nossa vida. Tomamos a decisão de exaltar o seu nome na nossa vida, o seu nome pessoalmente. Santificado seja o teu nome. Sim, Senhor, nós queremos que esse reino de Deus que chegou até nós, ele se manifeste perfeitamente. Quando? Quando a tua vontade é feita aqui na terra do mesmo jeito que ela é feita no céu. Que essa vontade seja feita na nossa vida do mesmo jeito que é feita no céu. Que eu tenha tanta presteza em te obedecer como os anjos no céu te obedecem. Eles não são filhos, eu sou. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você é o Deus que nos alimenta, você é nosso Jeová Jireh. Você é o Deus que nos supre. Não somos como um mundo que tem falta, não. Você nos supre. Nós reconhecemos isso. Cada dia, não é uma coisa que eu peço e creio uma vez, não. Diariamente eu sei quem me supre. Diariamente eu tenho que entender quem é a fonte do meu pão. Quem me ajuda a pagar minhas contas. Quem me ajuda a fazer minha feira, a suprir meus filhos. Esse é o pão nosso de cada dia. Não nos deixe cair em tentação. Ou seja, ajuda-nos na hora em que esse laço começar a chegar para nós. Porque o laço vem para todos. Em qualquer momento, em qualquer situação. Ensina-nos pelo teu Espírito nesse momento a levantar a palavra dentro de nós. Para que a gente possa não cair nessa tentação. Mas livra-nos, Senhor, do mal. Porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o domínio para sempre. Nós começamos te exaltando e terminamos te exaltando. Nós te amamos, você é a nossa vida, você é o nosso hoje e o nosso amanhã. Nossa única esperança de futuro é você. Nós não respiramos a próxima respiração se não for você. Você é tudo para nós. Eu te agradeço por tão grande salvação e pela tua benevolência. Agradeça agora, amado, pessoalmente, e assim eu vou encerrar minha ministração. Faça a sua gratidão pessoal para a sua casa, para a sua família, para os teus celeiros, para a saúde no teu corpo físico. Agradeça a Deus pelo trabalho que você tem, pelo salário que chega na sua mão. Agradeça a Deus por ter uma casa para ir quando acabar aqui o culto. Uma cama para dormir, quando tem gente dormindo num papelão, numa calçada. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Eu te reconheço em todos os meus caminhos. Isso te dá base para endireitar as minhas veredas. Porque eu te reconheço em todos os meus caminhos. Isso te dá base para endireitar as minhas veredas. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai nosso. Em nome de Jesus. Amém? Pai nosso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é meu irmão. Ou minha irmã. E o Pai é nosso. O Pai é nosso. Ele é tão teu Pai como é meu Pai. E tendo a consciência de irmãos, eu não vou ferir um irmão. Eu não vou machucar um irmão. Eu não vou catucar um irmão. Porque esse Pai que é teu e meu, ele vai exigir uma prestação de contas do que eu faço com você. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pai nosso que estás no céu. Glória a Deus. Eu queria chamar o louvor. Quantos creem que é uma assistência de Deus aqui sobre você hoje? Essa assistência divina, ela sempre vem através da ministração da palavra. Ela sempre vem através de pessoas. Eu me lembrei daquele momento em que o anjo apareceu para Cornélio
ele sinalizou que Pedro seria uma assistência de Deus para ele. Que Deus, através de Pedro, traria uma assistência para o que ele precisava. E eu creio que há uma assistência de Deus que vai vir para você através de pessoas essa noite. Isso começou sendo trazido pela mensagem, por tudo que foi ministrado. Mas quantos sabem que às vezes há um suprimento em alguém que é transmitido para nós? E eu percebi que